Aleluia. Enquanto o nosso companheiro que vai participar com a gente hoje se locomove até o altar também, vamos apresentar os irmãos que estão conosco hoje. Nós temos aqui hoje conosco o nosso grande amigo, presbítero Richardson Pontes. É muito Ponte junto, meu Deus do céu. Queria que você se apresentasse e já desse uma saudação para as pessoas que estão nos assistindo pela internet e os irmãos que estão conosco aqui. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Como ele mencionou, sou o presbítero Richards, a gente cuida ali do setor nosso aqui de dentro do campo de Campo Mourão, ali no Jardim Tropical. Então, para os nossos irmãos presentes, para os que estão participando conosco pela internet, que Deus venha nos abençoar nesta oportunidade. Eu acredito piamente que nós seremos ricamente edificados com esse tema tão singular na noite de hoje. Bom, muito bom. Então, vou apresentar agora o Pedro Vinícius, que é seu sobrenome. E tem mais alguma coisa. Não é Pontes não, né? Não, graças a Deus. Então, Pedro Vinícius está com a gente. Se apresenta, Pedro. Paz do Senhor a todos que estão assistindo. Meu nome é Pedro Vinícius, né? Faço parte do louvor aqui da igreja. Nasci no berço evangélico e é uma honra para mim estar participando dessa imersão. Tem sido muito top, tenho acompanhado, tenho gostado bastante. Pedro foi avisado há muito tempo, já está se preparando para hoje. Então, vamos receber também o nosso co-pastor, pastor Anderson Dias. Pastor, se apresenta para as pessoas da internet que talvez não te conhecem ainda. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que tem nos acompanhado pela internet, a você que se dispôs nesse momento a estar aqui conosco presencial. Tenho certeza que Deus tem uma palavra prática e bem objetiva para o meu e para o seu coração. Eu sempre digo que nós perdemos de aprender um pouco mais da palavra do Senhor, justamente porque a gente não tira esse tempo, não investe esse tempo para pararmos e pensarmos um pouco diferente acerca de um assunto, como diz o nosso nobre amigo, tão singular, com muita importância para os nossos dias, que é a importância de dizer não. Tenho certeza que essa noite será uma noite de muita libertação. Muito bom, muito bom. Então eu vou introduzir o assunto para você que é a primeira vez está acompanhando esse culto pela internet ou aqui. Todas as terças-feiras nós temos aqui uma imersão na palavra. Cada terça-feira um tema diferente, cada terça-feira convidados diferentes, para que a gente possa aprender sobre diversos temas. Hoje o tema é o poder do não. O poder do não. Então, nós vamos ter por base Mateus capítulo 4, mas antes deixa eu dar uma breve introdução. Então, uma das coisas mais poderosas que Deus deixou com a gente é o poder de escolha, o poder de tomar decisões. Esse é um dos maiores poderes que Deus poderia ter outorgado ao homem, porque pense só, um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, que tem todo o poder no céu e da terra, embaixo, em cima dela, para um lado, para o outro, e Ele permite que eu e você tenhamos o poder de tomar decisões. Agora, quais decisões tomar? Quando tomar essas decisões? E quando dizer não? A Bíblia Sagrada é um dos livros que mais tem a palavra não do universo. São mais de 9.000 vezes a palavra não. Na Bíblia Sagrada tem muito mais não do que sim. E quando a gente vai ler Mateus capítulo 4, o versículo 1 a seguir, versículo 3. E quando veio ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E aqui Jesus começa a dizer os seus primeiros nãos. Agora, na nossa vida, inclusive dependendo dos nossos traumas, da nossa criação e do que a gente aprendeu, a gente passa por momentos que eram necessários que a gente dissesse um não, e muitas vezes por vergonha, por medo, ou por medo de magoar outra pessoa, ou de ofender outra pessoa, a gente acaba dizendo um sim, que deveria ser um não. Ou a gente acaba dizendo um sim, porque não seria como explicar um não. E hoje eu queria ouvir de vocês, na primeira introdução que cada um vai dar aqui, qual é a sua visão sobre esse tema? Qual é a sua visão sobre o poder do não? Você acha que as pessoas hoje em dia, elas conseguem dizer não,
ou a maioria das pessoas, elas não conseguem dizer não para coisas que elas tinham que dizer. E aí, claro, daqui a pouco nós vamos entrar em toda essa linguagem espiritual de pecado, que a gente realmente tem que negar, mas às vezes não consegue. Mas na vida, e eu vou dar um exemplo para vocês dissertarem sobre. É o exemplo que eu sempre conto quando eu palestro sobre esse assunto, que é a moça que era muito boa na faculdade, mas ela era muito boa, e ela tinha um amigo que só faltava, só vivia na baladinha, só saía à noite, e era muito ruim na faculdade. Então ele colava muito e tal, e chegou na conclusão da faculdade. Ela trabalhava em 2 empregos, e era muito boa. Então ele foi até ela, que era amiga dele, e disse: você não faz meu TCC? Aí ela falou para ele: eu não posso. Eu não tenho condições de fazer. Eu trabalho em 2 empregos, eu tenho que fazer o meu, eu não tenho condição. Não, mas você não é minha amiga? Onde já se viu que a hora que eu preciso você vai me dizer não? E ele foi para cima dela com argumentos. E ela, por não conseguir exercer o poder do não, disse para ele: então tá, eu vou tentar fazer, eu vou fazer. É óbvio que o final da história já quase se compreender. Ela com 2 empregos e o TCC dela, ela não conseguiu fazer. Dia da apresentação, chega todo mundo, ela apresenta o dela, ele chega. E a pergunta dele é: cadê o meu TCC? E ela vai dizer o quê para ele? Não, eu te avisei que eu não podia. Eu te avisei que eu não tinha tempo. Eu te avisei que eu não ia conseguir. E aí a culpa dos 5 anos dele enrolando na faculdade, dos 5 anos ele não ter aprendido nada, e da falta de responsabilidade dele ter feito o TCC, caiu sobre ela. Porque ela não exerceu o poder do não. E agora, quando ele conta a história: e você reprovou na faculdade? Pois é, fulana ficou de fazer para mim e não fez. Então, o não era um não especial nessa hora. E quando eu ensino sobre o não, eu digo assim: todos nós temos que aprender o não simples. É não. Você não precisa explicar porquê, é simplesmente não. É um não simples. É um não que não precisa de explicação. O nosso maior problema em dizer não é que a gente pensa: que explicação eu vou dar para dizer não? E eu sou especialista em não hoje. Hoje não me dói muito, mas sofri a vida toda. E nós vamos falar sobre isso. Queria ouvir cada um de vocês. Comece, querido presbítero irmão Charles. Como já mencionado, é muito importante a temática, que por diversas razões a gente acaba dizendo sim, ao invés do não. Uma delas é justamente a questão de você não ferir o próximo. Isso vale para status, galgar posições, o popular querer estar bem com todos. E muitas das vezes isso gera uma problemática um tanto, pode-se dizer que, terrível. Há tempos atrás eu vi algo e eu achei interessante, eu acredito que serve de subsídio aqui para o assunto. Era uma figura, tinha uma ponte, e a moral da história era que a mentira estava na água, tomando banho. A verdade está passando, e a mentira fala assim: ô verdade, vem para a água, não está tão gelado, o dia está bonito. Obviamente que a verdade vai falar: é mentira, porque a mentira não fala outra coisa a não ser mentira. Mas de tanto ela argumentar, ela pega, vai se despindo e entra na água. Quando a verdade entra na água, a mentira sai e pega a roupa da verdade e vai embora. Moral da história é uma foto de uma pessoa feminina, do sexo feminino, de costa nua. E vem a frase que não quer calar e vem muito convergir com esse assunto aqui, comungar com o que nós estamos falando. É melhor uma verdade nua do que uma mentira vestida de verdade. Muito bom. Então, às vezes, esse não dizer o não, para agradar, vou dizer sim, e depois eu contorno a situação, pode ser que seja impossível. E a gente tem base bíblica para isso, né? Isso, muita base. E para um obreiro isso é muito sério. Se a gente pegar um exemplo, é o Abrão, Gênesis 16, o contexto dele, um tanto que remoto, começa no 12, uma chamada, uma obediência pela fé. Ele vai, então, para agradar a sua esposa, ele vai ceder e ter um filho com a egípcia. Ou seja, era melhor ter dito não. Ele vai proporcionar para ela ver o milagre. Quando, na verdade, se ele diz não, eles iriam viver o milagre. Viver o milagre. Eu vejo o não partindo de um ponto que eu acredito que a grande maioria das pessoas pensam,
que é aquela frase que diz: o que eu não quero para mim, eu não vou fazer para a pessoa. Tenho certeza que todo mundo já ouviu isso, ou pelo menos já falou isso em algum momento da sua vida. Aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer para a pessoa, não vou fazer para o meu próximo. E quem é que gosta de ouvir um não? Quem é que gosta de ouvir a palavra não quando a sua expectativa está muito alta, ou a sua certeza está muito alta? Ninguém gosta de ouvir um não. Então eu percebo que a ignorância, ela nos leva a caminhar justamente por esse caminho, em achar que é necessário, é importante sempre dizer sim, e não saber o poder desse não. Hoje nós vamos entrar um pouquinho nisso, e vamos nos contrariar aqui também, e eu tenho certeza que vai ser muito confronto para muitas pessoas, no sentido de você parar agora e você analisar que o que você falar um não naquele momento não é fazer mal. Muito pelo contrário, é fazer o bem. E às vezes a gente, por não gostar de receber um não, ou por não entender o porquê daquele não naquele momento, a gente sai dizendo sim para todo mundo. E aí a gente se vê em maus lençóis, se vê em situações muito difíceis. Então eu vejo que o não em si, ele é libertador. O não é libertador. Muito libertador. Bom. Quem está anotando, ó, o não é libertador. Muito bom. Pedro? Eu concordo com a visão do pastor Anderson, né? E com o que vocês acabaram de falar. O não, ele é libertador. Eu tenho algumas experiências. Durante muito tempo da minha vida, eu tive dificuldade em falar não para as pessoas. Você pode vir em casa, pode me emprestar tal coisa. É um objeto, às vezes, de valor. E eu sempre tive essa dificuldade. Eu sempre falei, não posso, com certeza. E eu me decepcionei muito com isso várias e várias vezes. E eu tenho uma experiência assim, que eu carrego comigo até um grande amigo meu, até hoje. Ele já é bem mais velho do que eu. E um certo dia, eu recebi uma mensagem no WhatsApp para um convite. E ele, juntamente comigo, eu estava na casa dele, ele falou, cara, por que você disse sim, se você não quer ir? Ele me viu na minha cara que eu não queria participar. Um bom amigo. E um ótimo amigo, né? E ele disse assim, cara, você não precisa disso. Você tem que aprender a dizer não. Porque, às vezes, você vai lá, acaba sendo uma situação constrangedora, né? A gente passa muito por isso, né? A juventude da igreja passa muito por isso, sim, inclusive. Muito. Principalmente, faculdade, escola, às vezes pessoas que estão aqui, que estão dentro de ministérios. Eu já tive esses convites, e por a gente ficar com vergonha, por às vezes não querer sair daquele hall de amizade, ou muitas vezes por ficar com medo de não ser aceito pelas pessoas, a gente acaba dizendo sim. E isso pode corromper muito e muito a vida da gente. Então, a experiência que eu tive, depois que esse meu amigo passou isso para mim, eu falei, cara, realmente eu não preciso disso. E para mim isso foi libertador até hoje. Muito bom, muito bom. Agora, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre dizer sim ou dizer não? Mateus capítulo 5, verso 37. Para quem está anotando, Mateus 5, 37. Diz o seguinte, seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não. Vou fazer de novo para vocês completar o não, não, para ficar bonito. Então, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Uma multidão com a gente aqui, coisa boa. Porque o que passa disso é procedência. Olha, um simples conselho que traz toda a verdade contida no nosso estudo nessa noite. Então, quando me convidam para sair, eu não posso falar, talvez eu vou. A pessoa que eu convido e fala, talvez, eu digo, você não vai. Não, fala que não logo. Porque o talvez é não. Então, toda vez que você não conseguir falar sim ou não, é o que, irmão? E não é o menino que está falando, é a Bíblia, procedência do maligno. Ou seja, tem tudo para dar errado, tudo. E aí, quando a gente vai olhar na Bíblia, a minha pergunta para vocês é, agora, se tem esse conselho aqui nítido na Bíblia, seja o vosso falar sim, sim, ou não, não. A Bíblia está dizendo, cara, não inventa desculpa.
Se não quer ir, não vai. Se não quer fazer, não faz. Agora, então por que as pessoas não falam não? A primeira coisa que eu já citei é porque as pessoas, às vezes, não têm uma boa desculpa para o não. Aí ela fala, o pastor antes me chamou para ir na chácara cortar grama. Eu vou dizer não para ele? Deixa eu ver o que eu vou inventar. Já foi para a procedência do maligno. Então, não. Por quê? Porque eu não quero ir. Não porque eu vou ficar em casa. Não porque hoje eu realmente não quero fazer isso. Não porque eu não estou bem. Não. É um não simples. A maioria dos nãos que eu dou hoje, e a gente vai falar sobre como era antes, a maioria dos meus nãos é só um não. Não. Ontem eu estava na fila do supermercado, e a fila. Não, domingo eu estava na fila do supermercado. Domingo, fila. Chegou um cara com um monte de coisa agarrada assim, e eu passando naquele caixa automático. Ele falou, ó, a minha compra aqui vai dar uns 60, 70, uns 80 reais. Eu te dou aqui uns 70 reais, você passa para mim? Do jeito que estava olhando, ele falou, não. Virei e continuei passando a minha compra. E ele ficou esperando a minha justificativa. Ele queria que eu dissesse para ele por que eu não iria passar a compra dele. Simplesmente não. Não porque era a minha vez, não porque a fila estava longe, se ele quisesse ele tinha que ir no final dela, não porque eu também estava com pressa, eu teria que parar, passar todos os itens dele, e vai que não era 70, não era 80, vai que esse homem não tinha o dinheiro, vai que qualquer coisa. Então, para evitar tudo isso, não. Sempre assim, eu olhei para ele e falei, não, você não passa para mim, eu te dou. Eu falei, não. Virei, passei minha compra, e ele ficou ali esperando a minha justificativa, que é o que as pessoas esperam, uma justificativa de por que não. Você não é obrigado a dizer por que não. A sua resposta é, que a Bíblia não diz, seja o vosso falar, sim, sim, e não, não, explique. Não é não. Eu disse para ele, não. Voltei, passei a minha compra e fui, porque o mesmo problema que ele tinha de tempo, o mesmo problema que eu também tinha. E naquele momento eu não podia me comprometer a passar toda a compra dele também, porque as pessoas estavam me esperando em casa. E ficam irritadas com a justificativa, meu Deus, eu não aceita. Eu sei que quando eu fui passar, lá atrás eu vi ele xingando aquele xingamento que envolve madeira e partes íntimas. Lá atrás eu vi ele me xingando. Mas eu ignorei, porque simplesmente era um não. É um não. Então, por que as pessoas não dizem não? Primeiro, justificativo. Vocês podem falar sobre isso também. E por que você acha que as pessoas não dizem não? Por quê? E vocês podem falar também. Pede o microfone e podem fazer perguntas e falarem também. Eu fico com o que eu até comentei ali, por medo de não serem aceitos. Não serem aceitas. Muito bom. Pô, o pastor vai pensar o que de mim se eu não for cortar grama hoje? Vou ter que ir lá. Aí fica lá de cara feia, mal-humorado, corta de qualquer jeito. O pastor fica olhando e fala, esse cara não precisava ter vindo. Fica um degradê na grama. Fica lá. Muito bom, muito bom. E aí, senhores, por que as pessoas não dizem não? Outra observação interessante do não, que ele é muito atrativo justamente por ser uma negação. E isso atrai a atenção. A gente vai ver, também tem aí bastante bases, muitas bases, mas há exemplo, não tem como fugir do clássico. Deus vai proporcionar para o Adão 90% do jardim. E o único 10% não é para ele ter vida. E aquilo chamou a atenção. Então, além das desculpas para não desagradar alguém, e aí fazer mal feito, com a insatisfação, também gera uma questão de curiosidade, mas se eu disser não, o que vai gerar depois? Se você fosse se preocupar com o que o não fosse gerar, você iria dizer às vezes até que sim. E isso é uma via de dois lados. É uma preocupação exagerada com o não. Se alguém me diz não, em aspecto de realizar algo, eu vou pensar, mas eu preciso fazer para saber por que desse não. Entendi. Eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade em dizer não, porque são pessoas que têm expectativas muito altas. Expectativas muito altas. O medo de frustração é tão grande, que ela quer ter uma dívida com alguém. É isso mesmo. Ela quer fazer, mas ela já está pensando no depois. Eu vou fazer aqui, eu não posso dizer não aqui, porque lá na frente, dia que eu pedir, eu precisar, essa pessoa não pode me dizer não. E daí ela ganha um nãozão desse tamanho. Então eu percebo assim que você percebe às vezes na fala de uma pessoa uma intenção por trás. Isso. Você percebe que uma pessoa que tem dificuldade em dizer não,
Eu me confronto muito com isso. Está ali a minha esposa que sabe muito bem disso, porque ela fala sempre para mim, você poderia ter dito não. E eu comecei a perceber em mim exatamente essas situações. Porque entenda uma coisa, antes de eu observar a vida de alguém e julgar a vida de alguém, dizer aquela pessoa tem dificuldade de dizer não, aquela pessoa tem dificuldade de dizer não, eu preciso ser sincero ao ponto de olhar para a minha vida primeiro e observar se eu tenho essa facilidade ou não. Porque estar aqui falando, ou vocês que estão aí, vão falar daqui a pouco, é muito importante você não falar do assunto em si, mas primeiro você olhar para a sua vida e ver se você é essa pessoa. Eu já fui e ainda sou a pessoa que tenho um pouco de dificuldade em dizer não. Por quê? Porque você observa de um modo geral tudo que está à sua volta e você tem uma intenção boa em querer suprir a necessidade de pelo menos a maioria das pessoas. Só que o que a gente não se dá conta é que a gente não é super-homem. A gente não é um super-humano. E isso vai desgastando tanto você, mas tanto você, que aí você chega no seu limite ao ponto de você entender que não tem outra saída. Então eu percebo que uma pessoa que tem dificuldade em dizer não é porque é uma pessoa que tem expectativas altas. Mas isso é um grande perigo também, de ir direto para o extremo, quando chegar no nível da frustração e para o extremo, de daí já dizer não para tudo logo. E aí tem que tomar muito cuidado para não chegar nesse extremo. E assim, pegando essa fala minha, particular minha, eu posso falar isso para vocês, e falo bem abertamente. Eu procuro exercitar isso em mim. Antes de cobrar isso de alguém, antes de ensinar isso a alguém, eu preciso começar a viver isso. Eu acredito que é o mínimo que a gente deve fazer. E a pergunta, se eu pudesse reformular essa pergunta, por que eu tenho dificuldade em dizer não? E aí a pergunta fica no ar. Muito bom. E aí os microfones já estão por aí, nós vamos ouvir vocês. Então, ali já tem alguém querendo falar? Tu já vai falar? Então fala. Não é pergunta, é uma observação. A dificuldade de dizer não está em um problema chamado necessidade de aprovação. Todo mundo que tem dificuldade de dizer não, provavelmente tem necessidade de aprovação. Talvez inconscientemente. Na maioria das vezes, inconscientemente. Se ela dizer não, ela não vai ser bem aceito, bem aprovado ou até amado, o querido por todos. Onde começa isso? Na infância. Porque crianças que são impostas nelas, que elas nunca podem escolher nada, que elas não podem dizer não para nada, possivelmente se tornarão adultos que têm extrema dificuldade de falar não. Depois, pessoas que sofrem com crise de identidade, porque ela nem sabe mais quem é ela, de tanto que ela faz para os outros. Vai chegar um ponto que ela não se acha mais. Você gosta de carne? Eu não gosto, mas eu como porque todo mundo come. Você come comida japonesa? Não, eu não como, mas eu estou comendo porque todo mundo come. E aí chega em um estado que essa pessoa não sabe mais quem é ela. Ela não sabe quais os gostos dela ou qual que é o gosto das pessoas que vivem ao redor dela. Isso acontece muito em casal, né? Porque sempre vai ter aquele que tenha mais a coragem de falar o não e tem aquele que tem mais resistência em falar não, então ele aceita tudo. E isso é como o Pedro falou, às vezes a gente acaba se envolvendo em más situações pela dificuldade de falar uma palavra pequena. E também, o que eu quero deixar é que o não, ele gera sentimentos, tanto para quem está falando, quanto para quem está recebendo. Então, eu, Érica, quando eu falo não, hoje eu já tenho trabalhado muito isso, mas eu tive muita dificuldade. Porque eu venho de um lar que minha mãe empunhava muitas coisas. Então, para mim, falar não era um ferimento. E não é ferimento para ninguém. Eu me senti um lixo e a pessoa que eu falei não se sente rejeitada. Na maioria das vezes, assim. Então, o não gera sentimentos ruins. Você pode ver, a gente fala não, mas depois a cabeça fica pensando, nossa, mas podia ter ajudado, né? Eu podia ter ido lá, ou eu poderia ter emprestado, né? Então, o não, ele gera muito mais sentimentos e emoções do que o sim. O sim gera prazer, gera euforia. Pode ver com filhos. Os filhos, por eles, a gente só falava sim. O meu filho fala para nós, né?
Que dia vai ser o dia do sim? Ele quer o dia do sim. O dia do sim. Para você ver, na criança já tem um impacto. A criança, quando recebe um não, ela não sabe receber. E o sim ela recebe, ninguém ensinou ela a receber sim. E aí, se essa criança cresce sem saber ouvir não, vai se frustrar, porque a vida é cheia de frustrações. Então, tanto para pai e mãe quanto na vida, a gente tem, né, que saber falar. Isso é algo que a gente herdou, né? A gente herdou. A gente herdou, isso faz parte de uma natureza pecaminosa. Desde o início, tem até uma participação aqui de alguém na internet, Edmara Alves Rodrigo, Edmari Rodrigo estão comentando ali que o não é importante. Deus começou com o não, quando ele disse para o casal. Eu ia citar agora. Primeiro, falar sobre o quanto não é bom. O não é bom dizer não. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo que não é eficaz. Então, onde está o não na Bíblia? O não na Bíblia está antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Porque Satanás disse em seu coração, subirei. E Deus disse o que para ele? Igual aquele meme que tem por aí, vai não. Vai não. Vai não. Vai não. Ele disse, subirei. É o primeiro não da eternidade. Subirei. Ele disse, mas não, peraí. Aí você forçou. Onde a gente encontra não de novo na Bíblia? Gênesis. Deus termina de criar o Éden. Deus termina de criar o mundo. Deus planta o Éden. Deus cria o homem. E aí Deus começa a ver que o homem no jardim está infeliz. O homem no jardim está depressivo porque a galinha tem o galo. A cobra tem o cobro. Meu Deus. A girafa tem o girafo. O elefante tem a elefanta. O jacaré a jacaroa. E o homem? O homem não tem ninguém. Ele está sozinho ali. Deus começa a ver o homem deprimido no jardim, brincadeiras à parte. E o primeiro não que Deus grita do céu. E a Bíblia diz, e disse Deus, não é bom que o homem viva só. E aí Deus vai fazer uma disjuntora para o homem. Eu queria ouvir de vocês, e ouvir de vocês que estão aqui, vocês podem pedir o microfone assim, os meninos levam para vocês, está ali. Quais situações da sua vida que você disse um não, e hoje você olha e diz, graças a Deus, ou ainda bem que eu disse aquele não. Claro, situações que vocês possam compartilhar. Enquanto vocês pensam, eu vou contar um... Nosso irmão, ele está pedindo a oportunidade. Ah lá, ele já está ali? Então, vamos ouvir, irmão. Primeiramente, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Pedir desculpa, cheguei um pouco atrasado. Eu estou só com o celular lá e eu fui levar a mulher lá no hospital para trabalhar e cheguei, fui me ajeitar e demorei a olhar no celular. E na história do não, eu vou contar uma história que aconteceu comigo e a dificuldade que eu tenho de dizer não. Muito bom. Obrigado por compartilhar. Eu não sei falar não para os outros. Olha aí que beleza. Tá bom, só falar mais perto, vamos aumentar um pouquinho. Eu não sei falar não para os outros. E com isso, só este ano que passou agora, eu tomei com mais de 3 mil de prejuízo em talão. Eu tenho uma casa lá na rua Ponta Grossa, no Tropical, que sempre eu alugava a casa. E entrava um, me conversava, mentia que estava trabalhando, mentia que estava empregado e tal. Eu ficava com dó, para não falar não para ele, eu ficava meio desconfiado, mas estrela na testa ninguém tem. Eu alugava para ele, me dava prejuízo. Um me deu prejuízo com 1.000 e pouco, outro me deu prejuízo com 1.113. Isso só o ano passado, só 2002, mas fora que eu já tomei. Tem uma vida, né? Muitos anos, né? Mas com a mesma casa, eu tomei muito mais de 10 mil de prejuízo. Em talão. Agora, por último, eu fiquei muito nervoso, fui lá na Cinepar, mandei arrancar até o relógio. Fui na Copel, mandei arrancar, não arrancar o relógio, mandei cortar a luz lá, e o relógio mandei cortar fora e levar embora. Paguei a taxa e mandei ele levar embora. Se eu tivesse, então o irmão falou, não, é muito bom. Se eu tivesse falado não no começo, eu não tinha tomado esses prejuízos, porque eu estou vivendo hoje sem aquele aluguel lá, e antes eu podia viver também. Então, o não tem que ter, tem que haver o não. E outra dificuldade que eu tenho para falar não para os meus filhos. Essa é muito importante, nós vamos falar sobre essa. Eu tenho dificuldade de falar não. Quer ver, se eu tiver um troquinho no bolso e eles me pedirem ali, não, nem que eu seja um dinheiro para comprar um remédio, eu pego e dou para eles. Não falo não, é difícil.
A única coisa que eu falo não para ele, já falei, digo não a primeira vez para não ter a segunda, é com relação ao meu carro. Porque o carro deles, eles não zelam, está lá todo estaqueado, não tem pneu, não tem nada, não tem bateria. Digo, então, como vocês não zelam do de vocês, não vai zelar do meu. Então, o meu não. Então, a respeito do carro, falei não para ele, porque daí não tem jeito. Sim. Porque, não, vocês ficam de a pé, eu fico também. Muito obrigado, amém. Muito bom, muito obrigado, irmão, por compartilhar. Olha o quanto isso é importante. Olhe bem aqui para mim, gente. O não, ele tem que vir junto com a arte de desagradar. E desagradar dói. Quando nós tratamos no Destravando, que você citou, nós tratamos muito isso, a arte de desagradar. E no Destravando a gente fala uma frase que escandaliza as pessoas. A gente diz assim: você vai ter que desagradar seus pais. E as pessoas ficam: meu Deus, o meu pai, como que eu vou desagradar? E lá a gente está ensinando as pessoas que, irmão, o que é família na Bíblia? Quem pode dizer o que é família? Quem sabe o que é família? O que a Bíblia diz que é família? Família é assim, a Bíblia diz que deixará. O que a Bíblia diz, irmão? Deixará e unir-se-ão e serão uma só carne. Então família não é tua sogra, não é o teu pai nem tua mãe enfiada no teu casamento, enfiada na tua casa, enfiada na sua vida, falando, dando palpite na criação dos seus filhos, dando palpite do jeito que você trata seu marido, do jeito que você trata sua esposa. Isso não é família. Família é você, sua esposa e seus filhos. E aí a pessoa tem que entender isso. E por que ela não coloca esses limites? Porque ela diz: como eu vou desagradar o meu pai? Como eu vou desagradar o meu filho? Como eu vou dizer um não para o meu pai? E daí ela confunde. Nós vamos fazer aqui uma terça sobre isso, explicar o que é honrar. Porque honrar não é desagradar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito melhor, aliás, muito mais. Muitas vezes eu honro muito mais dizendo um não do que dizendo um sim. Pode ir no microfone. Às vezes fazer com mau gosto também. Isso, né? Dizendo um sim e fazendo com mau gosto. Imagina o coração desse homem se ele empresta o carro dele, gente. Ele ia ficar assim: meu Deus, o meu carro. E a coisa melhor que ele fez na vida dele foi dizer esse não sincero. Esse não por quê? Porque eu não quero ficar sem, senão todo mundo vai ficar sem. E olhe como esse tema é rico. Olha o quanto essa noite é preciosa. O irmão disse para nós que ele deixou de ganhar um aluguel por mês. Essa casa está sem relógio por causa do poder do não. Um aluguel que podia estar entrando. Vocês estão entendendo o quanto o não é necessário? O quanto é bom que nós saiamos daqui dizendo: eu vou melhorar o meu não. E até o final nós vamos fazer um exercício aqui para você dizer não amanhã. E vai ser muito bom. Eu quero ouvir vocês, as experiências. O sim para ele estava matando ele. O sim está matando. E a maioria, e é isso que o sim faz, inclusive na Bíblia. Se você for ler na Bíblia, você pode passar por qualquer história, de qualquer herói da fé, de qualquer juiz, de qualquer profeta, de qualquer apóstolo, de qualquer um. Se você ver os sims que eles disseram, foram os sims que acabaram com famílias, com ministérios, com igrejas, que acabaram com legados. É os sims que fizeram isso, não foram os nãos. Os nãos, muito pelo contrário, o não constrói muito mais do que o sim. E olha como isso é sério. Então eu queria ouvir vocês, as experiências, e se quiserem comentar. E se mais alguém quiser o microfone, só pedir. Pensando em experiência, eu aprendi ao longo desse tempo que o não, ele revela. O não revela, isso é muito bom, muito bom. O não, ele revela. Prestem atenção nisso, irmão, não revela. O não, ele revela aquilo que estava oculto em todos os momentos em que você sempre dizia sim. Então você quer dizer que a pessoa às vezes ela está próxima, ela é teu melhor amigo, ela é servidora, porque você nunca disse um não. Exatamente. E isso fica tão maquiado, tão maquiado, que a gente não percebe. Não percebe. Você tem ali um dia a dia bacana, você tem ali um relacionamento até, digamos que saudável, mas quando você simplesmente diz um não, e não precisa ser para muita coisa. Enquanto ele fala, eu queria que você pensasse em alguém que você precisa dizer um não essa semana. Ou algo, né? Mas pelo menos uma pessoa. Isso. E essa, quando nós começamos, você falou: eu tenho que dizer não para fulano, gente. Eu tenho que dizer. E pensando nisso, eu já me lembrei de algumas situações
de justamente conhecer as pessoas. Eu me lembro de um dia que você me disse assim que você pedia para Deus revelar o coração das pessoas. Essa é a primeira oração. Quando eu conheço alguém, eu faço algumas orações. E daí você revelou agora a minha oração secreta. E a primeira oração que eu falo, a pessoa me dá paz do Senhor, tudo bem, quero ser teu amigo, quero estar junto com você. Eu saio dali, eu vou caminhando e eu já faço essa oração. Deus, me revela o que tem no coração do Vitor. Me revela o que tem no coração do Richardson. Porque só Deus conhece o coração. E eu posso ser enganado por anos. E eu percebi que a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu fiquei pensando muito sobre ela, porque a gente acha que Deus revela as coisas para a gente de uma forma sobrenatural, que Deus vai usar um profeta para chegar até você. Eis que te digo, meu filho, o Pedro está com uma má intenção a teu respeito. Brincadeira. Deus pode fazer? Pode. Inclusive vamos orar pelo Pedro no final. Deus faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Só que Deus permitiu a gente ter um conhecimento e ter a liberdade de fazer escolhas. E uma das formas de Deus revelar o coração de alguém para você, eu aprendi que é justamente usando o não. Em vários momentos, pessoas que eu tinha certeza, plena convicção de que era por mim, que estava junto a mim, porque não por algo que eu poderia oferecer para ela, mas pela minha pessoa. E no primeiro momento que eu disse não, e não o dia aquela risadinha de canto, as coisas mudou. Então, pensando em experiência, e não são experiências boas no momento. E eu já deixo isso aqui para você, porque se você quer realmente conhecer quem está à sua volta, se você quer realmente conhecer a intenção das pessoas, uma pessoa às vezes que você admira, que você quer muito bem e que você acredita ser alguém que torce por você, que está junto com você, e isso é muito comum. Mas nesse momento, quando você começa a pensar nisso e a querer conhecer a intenção de alguém a seu respeito, uma das formas que Deus pode usar para revelar o coração de alguém, revelar a intenção de alguém, como já revelou para mim, é através do não. Se a gente pudesse pontuar, você que é empresário, seu funcionário vem, posso sair uma hora mais cedo? Posso faltar tal dia? Posso fazer tal coisa? E para ele você é o melhor patrão do mundo. Fala não para ele essa semana. Tem um livro que nós já lemos, inclusive, que fala sobre lealdade. Lealdade no ministério, lealdade lá na empresa, para você que é empresário, nos assiste, está aqui. Lealdade no trabalho, lealdade na amizade. E ele diz o seguinte, que muitas vezes você fica casado com uma pessoa 25 anos, e você diz, uau, como essa pessoa é leal a mim, como essa pessoa é fiel a mim. Só que o único problema dessa história toda é que durante 25 anos essa pessoa nunca teve uma oportunidade de ser desleal. E na primeira oportunidade que ela teve, ela traiu você. Na primeira oportunidade que ele teve, ele traiu você no ministério. Ou no primeiro não que ele teve, o não é uma oportunidade ao desleal. É no não que você prova lealdade, não é no sim. O não prova lealdade. Tá comigo mesmo? Tá, então tá bom. Não. Hoje você não vai. Hoje eu não vou. Eu não vou emprestar. Eu não vou levar. Eu não vou dar. Automaticamente o desleal, ele aparece. Ele se como é que fala em Água Rosa, ele esquecia o termo, desabrocha, muito bom, o desleal na hora. Pedro, eu acredito que o não, ele constrói uma personalidade também. Isso, porque não constrói personalidade. Eu vou pela fala da irmã ali. Quando você é criança, você escuta muito não do seu pai. Pai, eu quero um chocolate. Não. Pai, eu quero ir na casa do amiguinho, né? Vocês que são pais, vocês entendem muito bem disso. E a gente sempre escuta, e eu acho que até vai uma dica para os pais, eu já até conversei isso com a minha esposa, né? Que eu tenho muita vontade de ser pai. É nós, né? Em nome de Jesus. Vamos parar, vamos fazer uma oração. Cadê a irmã? Aleluia. Mas assim, eu até comentei com ela, falei, quando eu for pai, eu acho que é uma experiência que eu tive. Pai, posso isso? Não. Eu acredito que o interessante não é o pai só dizer não. Porque aquele não seco
ele te deixa com uma interrogação muito grande na cabeça. E principalmente para uma criança. Fala para uma criança não colocar o dedo na tomada, desde bebê. Não estou falando de uma idade X. A criança vai lá e coloca o dedo na tomada. Por quê? Ela quer saber. Porque ela quer saber, ela quer ter experiência. A gente falou sobre isso no último. Então, eu acho que é algo que... Eu tenho certeza que é algo que tem que ser tratado desde o início. Não. Chama seu filho no canto, explica o porquê desse não, qual é a situação, o que vai ocorrer. Até um filho mais velho, pai, eu quero ir numa balada. Acontece isso dentro da igreja. Acontece muito. Tem filhos adolescentes, jovens que querem ir e o pai fala não. Explica o porquê, sabe? Nessa fase, nessa linha de pensamento, de construção, muito bom isso. Até porque isso faz muito sentido quando a gente começa a se relacionar com Deus de uma forma mais profunda. Sim. Você começa a perceber que Deus ele usou muitas vezes a palavra não. E tem pontos na Bíblia, a gente falou muito disso no discipulado, tem princípios na Bíblia que a gente já sabe que é não. Mas a gente quer dar um jeitinho, a gente quer construir melhor aquela colocação. E não, Deus ele fez e faz isso sempre, porque quando você vê um princípio, tem um contexto daquilo. Tem um pensamento já, ele já sabe onde isso vai dar. Então essa explicação é muito boa. Quando a gente ensina sobre oração, uma das coisas que a gente diz é: pare de pedir a Deus coisas que você já sabe a resposta. É aquela coisa, teu irmão comprou um carro novo, aí você dobra o joelho: Deus, eu preciso de um carro, porque eu faço a tua obra, porque eu sou teu obreiro. E Deus no céu olhando: para, você está com inveja do teu irmão, eu não vou dar. Faça uma oração inteligente. Eu não vou dar. Oração inteligente. Vamos lá, Charles. Ponderando aqui as falas, ele é outro nível, né? É interessante esta questão do não, ele gera uma formação de caráter. Tanto em quem tem a possibilidade de dizer o não, vai moldar, como também quem recebe o não. Não é a primeira, então eu não vou citar local, mas a gente que passa por igreja, acontece muito isso. Você chega no lugar, quem te antecede fala assim: olha, eu gastava tantos tanques de carro por mês. E falou para mim, eu fiquei assustado, falei: mas eu não tenho condições. Por quê? Mas a pessoa não disse. Com o passar dos dias, famílias que servem a Deus, com um contexto familiar que não serve, muito grande. Aí a pessoa vinha e pedia um auxílio um tanto absurdo. E qual que foi a minha resposta? Não. Ou seja, eu vi que moldou em mim um caráter de dizer não, e para a pessoa também, porque essas pessoas estão vindo na igreja. Sim. E não foi pelo sim. Não foi pelo sim. E a ideia da pessoa, quando ela pediu aquele auxílio, era para ir muito longe e para fazer coisa que não era legal. Então eu poderia com o sim para agradar, não vou agradar porque é parente dos isso membros é muito bom, X, gente. porque eles vão vir e ver, não, o pastor é bonzinho, que legal, eu vou. Não. O não gerou um caráter na pessoa diferenciado, assim como também em mim. Isso é muito bom. Tem um texto bíblico que eu acho muito fantástico, essa questão de gerar caráter, e isso é incondicional no aspecto de negociação, é 1 de Reis 21. O rei chegou para o Nabote e falou assim: olha, te compro a vinha ou te troco por outra. O que o Nabote vai dizer? Não. Custou caro, mas disse não. Sim, isso é muito bom e entenda todos nós que estamos aqui, para um líder que está construindo liderados, um líder mostra muito mais firmeza com nãos do que sims. Vamos ouvir lá atrás o Medina. Som lá. Ele não está lá. Quer levar um daqui? Som. Soltou lá. Pronto. Som. Quer levar um daqui? É mais rápido. Tem um botãozinho embaixo do microfone. Leva um daqui. Tá ligado? Eu acho que é lá na mesa mesmo. Vamos ouvir o Medina e a gente já vai continuar aqui os nossos assuntos. Pode ser. Para o senhor a todos. Para o senhor. Na empresa anterior que eu trabalhava, mais volume, por favor. A gente está te ouvindo bem, Pode Medina. falar, pode falar. Na empresa que eu trabalhava anterior, eu tinha uma dificuldade muito grande em falar não para o cliente. Para quem?
para os clientes. Uma dificuldade tremenda de falar não. Para um vendedor isso é terrível. É um ofício muito difícil de se dizer. Por quê? Porque você quer ganhar o cliente, você quer cativar o cliente, você quer vender mais e mix e aumentar seu mix de venda. Então, muitas das vezes, a empresa que eu trabalhava, ela não fazia a troca. O que eu fazia? Passava 2 meses, aquela troca estava dentro do meu carro. E aí, você trocou? Cara, estou vendo. Mas não falava não. Sim. E também não falava sim. Ficava aquilo para mim. Procedência do maligno. E ficava dentro do meu carro, no porta-mala. Passasse 2 meses, eu ia lá e pagava aquele produto para não perder o cliente. Pegava aquele produto e jogava no lixo. Hoje, eu já tenho a facilidade de falar não, nessa nova empresa. Quantos anos isso? Isso faz 8 anos atrás. Uau, olha quanto tempo está sendo trabalhado na vida dele. Senão você sai amanhã frustrado. Fala, o Medina fala não, fulano fala não, e eu não consigo. Mas olha, são 8 anos trabalhando isso, levando prejuízos. Leva Exato. tempo. E hoje eu tenho a facilidade de falar não. Porque a empresa que hoje eu presto serviço, ela dá garantia, dá a troca, assistência. Então, para mim é muito fácil dizer não. Só que tem, porém, muitas das vezes o cliente, você manda sem nota? Eu, não. Por quê? Não. Mas por quê? Não. Aí vai perguntando por quê, eu falo, por quê? Porque você quer que o GAECO baixe aqui na sua empresa? Você quer que a auditoria venha aqui fazer auditoria de notas e mercadorias, e daí? Aí você leva uma multa grande, a empresa que eu trabalho leva a multa grande, eu perco o meu trabalho, daí como é que nós fica? Ficamos chateados um com o outro, não é verdade? Então, é não. Não existe meia nota, não existe sem nota. É com nota e boleto. Ah, não manda no cheque? Não. Então, hoje eu tenho é maravilhoso dizer não. Um não é bom, um não que para mim, assim... Libertador. Libertador, essa é a palavra. Muito bom, muito obrigado. Quem quiser, gente, só pedir o microfone e os diáconos vão levar até você. Romining, se a gente pudesse fazer uma pergunta aqui, e obviamente para os nobres que estão aqui hoje, e também para o pessoal que está acompanhando, qual é, eu até anotei a pergunta, qual é o não mais difícil de ser dito? Alguém respondeu? Para a esposa? Alguém gritou lá atrás já, para a esposa. Qual é o não mais difícil de ser dito? Alguém quer responder? Alguém pensa? Posso trabalhar essa resposta com uma base bíblica? Claro, trabalha para a gente filosoficamente falando, por favor. Eu até ponderei aqui. É um outro nível de conversa aqui, gente. Ele ponderou. Isso aqui é muito interessante, que a gente vai ver alguns nãos de Deus. Isso aqui para a gente serve de lição. Esses não de Deus. Deixa eu só voltar aqui. Sim, fechou. Gente, é muito interessante você prestar atenção nisso. Enquanto Deus fala não. A maioria das orações que nós fazemos não é um espera. O crente, ele tem uma expectativa lá em cima e ele se ilude que Deus vai dar um espera, filho, eu vou te dar. E a maioria das respostas de Deus para nossas orações é não. Não por quê? Porque hoje eu quero muito. Semana que vem a gente faz na empresa e nas imersões que a gente vai aí pelo Brasil, a gente faz meta de vida para 1 ano, para 5 anos, para 10 anos. Eu fiz meta de vida no último ano. Eu fiz 3 metas de vida em 3 eventos diferentes que eu fui. Esses dias eu estava na minha sala dando risada, porque a primeira que eu fiz não tem nada a ver com a última. Em 1 ano a minha meta de vida já mudou totalmente, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. E se Deus me responde lá atrás? E eu ria por quê? Porque eu li a primeira e falei, há 1 ano atrás Deus me disse não para tudo isso aqui, porque Ele já sabia que 1 ano depois eu não queria mais. Qual que é a mesma pergunta, por gentileza? Qual Repete. é o não mais difícil de ser dito? O não mais difícil. Então vamos lá. É o primeiro não que a gente vê biblicamente falando com os seres já vivos, os seres humanos, é o não preventivo. Deus vai falar de forma preventiva para eles não tomarem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse é tranquilo. Esse é fácil. E é aqui que está a problemática. A gente não se responsabilizar com o não. Então Deus vai e fala para eles de forma preventiva, não faça que vai haver uma consequência. Eles vão, desobedecem, como a gente conhece. Aí vem um segundo não, que é o não corretivo de forma intermediária.
A gente vai ver isso no versículo 11, Deus chegando para o Adão e perguntando: como que você sabe que você está nu? Quem foi que te contou isso? Você tomou do fruto que eu ordenei que não tomasse? Deus estava proporcionando para ele falar assim: estou arrependido, errei mesmo. Olha, um segundo não. Então, dizer esse não tem que ter responsabilidade. Essa é a parte. E o último não é o mais assim fantástico, que é um não corretivo culminante. Para fechar a história, o que acontece? A gente vai ver em Gênesis 3, 22 e 23. Deus pega e fala, acredito que a Trindade unida, o homem agora é como um de nós. Isso aqui é muito forte. E para que ele não venha tendo vida, conhecendo do bem e do mal, e tome da árvore da vida e não morra mais, temos que expulsar ele. Deus estava tratando, porque se eles vão e tomam da árvore da vida, eles iriam ficar pecadores eternos. Eles não tomando, Jesus tinha a possibilidade de salvar eles. Então esse não, tem que trabalhar esse não. Mas eu acredito que ajuda bastante. Muito lindo quando você diz a responsabilidade do não. Muitos de nós não dizemos não, porque se responsabilizar por esta palavra é uma palavra que pode fechar portas, é uma palavra que pode fazer com que pessoas se afastem da gente. Então, a responsabilidade do não. Que coisa família, incrível. A gente vê muito isso. Não consegue dizer o não preventivo. Aí não tem a paciência de lidar com o não intermediário, que é o corretivo. Aí quando chega no final, fala, não dá mais. Obrigado daí. É isso mesmo. E aí o problema está grande. Quer passar para ele esse, enquanto resolve ali? O pastor Anderson sempre fala, né? A gente não dá conta nem do básico. Então, quem dirá do... Você está aprendendo, hein? Do complexo. Está aprendendo, está ficando bom, menino, hein? Vamos soltar ele para discipular. Uma vez eu até disse isso na rede social. Eu tenho uma frase assim comigo que todos os princípios bíblicos, eles não são somente para ditar regras sobre as nossas vidas. Porque as pessoas têm muito isso, né? Os princípios bíblicos, é só para ditar regra, então não quero seguir. Mas ele é para o nosso próprio bem. E sobre o básico, né, a gente não dá conta nem do básico. Eu acredito para pessoas que já são adultas, que já têm intelecto desenvolvido, eu falo pelos mandamentos, né, que é o básico. Não precisa nem estar dentro de uma igreja ou nascer num berço evangélico para entender e conhecer, né? Vamos falar assim, não roubarás. Por quê? É uma resposta que a gente mesmo já sabe. Sim, você gostaria que alguém te roubasse? Você não cobiceis a mulher do próximo. Você gostaria que alguém cobiçasse a sua esposa? Não. Então eu vejo muito disso, sabe? É o básico. É o básico, é a própria consciência, você entender. Então é uma coisa simples e são mandamentos que Deus estabeleceu ali. Não é um pedido, é um mandamento. Não matarás, não roubarás. É o básico, é simples. Só executar. Muito bom. Ainda concluindo aqui a dissertação da pergunta que é: qual é o não mais difícil? Né? Qual é o não mais difícil? E daí o Richard vai nos dizer que o não mais difícil é o terceiro não. É quando você não faz o não de prevenção. Vou usar o exemplo do irmão de novo, que o não, ele já deu o não de prevenção na lata. O meu carro, não. Por quê, irmão? É para evitar o acidente, é para evitar quebrar, é para evitar que ele fique sem carro. Porque se ele não faz isso, ia ter o intermediário, e se batesse esse carro depois, ele tem que dizer o último não, que daí seria aquele mais difícil. Então que Deus nos ajude a dar esse não na hora certa, né? Vocês querem dissertar? Tem gente com microfone? Primeiro eu quero fazer uma observação. Por exemplo, assim, vocês estão falando o poder do não, né? Então vamos analisar uma liderança. Que seja um esposo, né? Que ele é o líder da casa dele. Por falta de não, ele deixa de exercer a autoridade de marido. Por falta de não, ele deixa de exercer a paternidade. Um pastor, por falta de não, na maioria das vezes, esse pastor não vai exercer a autoridade que ele tem sobre a igreja, porque ele tem extrema dificuldade de dizer não para um cargo ou para diversas situações. Então, o que o pastor Richard falou entra muito nisso, porque, por exemplo, assim, o não, ele é grande parte de uma liderança. Vamos dizer aí que é 80%.
Porque, seja qual liderança que for, igreja, empresa, casa, em qual setor, porque está sobre mim. Se eu sou mãe, eu tenho que ter essa medida, que é hora de eu falar não. E a gente que é mãe, eu posso falar com propriedade, dói muito falar não para o filho. É um negócio que mexe na cabeça da gente, a gente fica assim, meu Deus, como eu sou má. Meu Deus, meu filho só queria comer uma bala 5 minutos antes do almoço. Isso mexe com algumas coisas e a gente vai se sentindo cada dia ruim por isso. E depois eu tenho uma pergunta que eu acredito que os pastores possam responder. Na questão de obreiros. Por exemplo, assim, um obreiro é chamado para o ministério e ele fala não. Não quero porque não estou pronto. Essa pergunta porque é não boa. é minha hora, porque eu não nasci para isso. E aí eu quero que vocês respondam assim no sentido literal mesmo, não no espiritual. A minha pergunta é, esse obreiro paga um preço por estar dizendo não? Eu acho que não dá para responder sem ter o espiritual junto, né? Tem que ser os dois. Quem começa? Vamos voltar ali antes, que eu fiz uma pergunta aqui, mas não foi respondida, a gente não chegou a lugar nenhum. Então vamos lá. Eu acho que antes de eu ser um pastor, antes de eu ser um pai, antes de eu exercer qualquer liderança, onde as pessoas estão sob a minha liderança, eu preciso entender que eu sou um líder da minha vida. Eu me lidero. Então eu acho que pular algumas etapas foge um pouco desse contexto bem simples e prático aqui para a gente. Eu analisando essa imersão de hoje, e eu fiquei pensando justamente nessa pergunta: qual é o não mais difícil de ser dito? Ao meu ver, o não mais difícil de ser dito é aquele não que a gente precisa dizer para nós mesmos. Porque, por que é tão difícil dizer não para nós mesmos? Pegando um gancho na sua fala, Richardson, a gente tem uma falsa sensação de responsabilidade. E a gente começa a se sabotar com o passar do tempo, com o passar dos anos. E aí sim, eu vou me tornar um marido que tem uma falsa sensação de responsabilidade, não consigo dizer não para a esposa. Eu vou me tornar, ou posso me tornar, um pai também que tem uma falsa sensação de ter o controle sobre a situação e não ter. Posso me tornar um obreiro, posso me tornar um pastor, enfim. Mas antes de tudo isso, é que vem a responsabilidade de cada um. Porque é fácil eu olhar para o Michael, que tem lá a empresa dele, e apontar ele e dizer assim, mas ele tem dificuldade de dizer não, ele precisa ser tratado. É fácil, às vezes, eu olhar para o Romining, que tem a empresa dele lá, e é um empresário, e diz assim, o Romining tinha que ter dito não, isso aí, tal, e tal, e tal, e tal. Mas o que faz realmente a diferença é a gente olhar para a nossa vida, e eu puxo mais uma vez isso, porque se cada um de nós olhasse para a nossa vida, a gente ia entender que a gente tem um poder muito grande na nossa mão, e deixa muito passar. Grande. Todos nós temos esse poder, e também nós temos a liberdade de escolher usá-lo ou não. Então o não mais difícil de ser dito é aquele não que você precisa dizer para você mesmo. É aquilo que você sabe, o Negro fala isso, sim, que a liberdade não é ir lá e comprar. A liberdade é saber que você pode comprar e escolher não comprar. Porque é uma escolha sua, uma decisão sua. Então eu percebo que o não, ele é muito ligado a isso também, porque é sua responsabilidade. E a gente começa, às vezes, a olhar somente para as pessoas que estão ao nosso redor e não olha para a nossa vida, para a nossa própria vida. Quantas vezes você já precisou dizer não para você? Quantas vezes você já precisou dizer um não para você? As mulheres que estão aqui, quantas vezes você já olhou e você falou assim, não, mas depois eu... gente... É que na maioria das vezes, quem não consegue dizer não para si mesmo e não respeita os próprios limites, automaticamente não vai conseguir dizer não para a vida. Então você percebe que antes de se tornar alguma referência de alguém que tem dificuldade para dizer não, é uma pessoa que não foi ensinada, não foi falada, nunca participou de uma imersão como essa. Eu louvo muito a Deus porque a gente está conversando sobre isso hoje, porque a gente está falando do poder do não,
E às vezes, quando a gente aponta apenas pessoas em destaque, a gente tira um pouco isso da nossa realidade pessoal. Porque amanhã de manhã você vai ser confrontado com isso. Amanhã de manhã você vai passar por uma situação pessoal sua e você vai dizer: e agora? Digo não para mim mesmo? Ou eu digo um sim e vou levando conforme dá? Ou eu vou maquiando a situação? Pode falar. Eu vou pegar uma fala sua, né? Nossa, né? Da pergunta, que é dizer não para a gente mesmo. Eu tive muita dificuldade em dizer não para diversas coisas. Vou entrar um pouco no que o Meninho falou, sim, no que você comentou do Negro, que é sobre finanças. Sim. Sobre você trabalha, para quem trabalha para um empregado ou para um empresário, você poder comprar as coisas, né? Mas quando você está ali solteiro, está ali na juventude, é diferente. Chegou um ponto da minha vida em que eu tive que olhar para mim mesmo e falar: cara, eu preciso dizer não para mim mesmo. Eu preciso deixar de e quando de você dizer fala, sim para tudo. Quando fala de finanças, gente, o problema não é ter dinheiro, o problema é ter poder de compra. Porque quem tem poder de compra, na maioria das vezes, não tem o dinheiro, ele só pode comprar. Um nome azul já é poder de compra. Se você quiser sair amanhã e comprar uma TV em cada loja de Campo Mourão, você termina o dia com 50 televisão em casa. Limitezinho no cartão de crédito. E depois, ali. Poder de compra. Eu tive uma conversa muito séria com a minha esposa, quando a gente se conheceu ali, a gente estava para tomar essa decisão. Foi dentro do carro, eu conversei com ela, falei: olha, até aqui eu fui um homem, eu fui uma pessoa, um menino. E até aqui eu tomei N decisões que me prejudicaram muito, principalmente financeiramente. E só que engraçado, porque eu sempre tive a consciência disso, entendeu? Eu fiz tanta coisa, inclusive muitas eu fiz por pirraça. Muita gente chegou e falou: cara, não faça. Eu fui lá e fiz. Eu vou fazer porque eu posso. Exatamente. Então eu tive que olhar para ele, eu tive que ter essa conversa. E isso ficou como um gatilho na minha mente, sabe? E desde aquele dia, então, eu não penso só em mim mesmo. Eu penso na gente, na família, né? Deixar a pai e mãe e unirá a sua esposa, família. Então, isso para mim foi uma dificuldade. Então, eu concordo com o que o pastor Anderson disse. O pior não é aquele não que você disse para você mesmo. Porque você começa a deixar as suas vontades e começa a fazer com que as coisas façam sentido no âmbito de família. Eu acredito que o pior não é esse que você disse para você mesmo. Muito bom, muito bom. Onde machuca, né? O Charles quer falar e daí nós vamos responder a pergunta. Tem uma base também para essa fala que o pastor falou aqui, que o não mais difícil é para o indivíduo em si, porque Deus ensina tudo para a gente, né? Sim. E tem uma base bíblica que Deus diz não para Deus. Tem diversas formas de dizer não. Tem a forma do não verbal, não, né? Não digitado, recebe lá não aceitou a sua carta de cadastro. O não por gesto, né? E tem o não por silêncio. Tudo está dentro de um curso e eu quero mudar aquilo e eu faço a pergunta para quem é responsável e a pessoa fica em silêncio, ou seja, meia palavra, para bom entendedor é o suficiente. E isso vai me chamar a atenção quando Jesus está indo para a cruz. No caminho da cruz, né? Lucas 22:42, o poder do não e um silêncio na esfera salvífica, posicional e progressiva. Jesus vai proporcionar salvação posicional para toda a humanidade e progressiva para quem crê nele. E ele vai dizer assim, o pedido: se queres, passa de mim este cálice. Parte A do verso. Sim. Houve um silêncio. Deus não respondeu para Deus, ou seja, Deus disse não para Deus. Pai dizendo não para o filho. E Jesus então completa a parte B do versículo: todavia não faça-se a minha vontade, mas a sua. Então, a vontade dele não era beber o cálice. Naquele momento, no momento de mais aflição, é humano. Cálice de sofrimento. Ou seja, o pior não é exatamente, é você dizer para si próprio. Deus disse não para ele mesmo. Isso é fantástico. Muito bom. Então a pergunta da irmã Érica é: eu pago um preço quando eu digo não ao ministério? Em resumo, é isso. Agora, como nós acabamos de dizer, tem que se interpretar muito bem quem é essa pessoa e quando é esse não, e qual é essa situação, porque eu acredito que a situação seja muito particular de cada um. Mas qual é a visão de cada um de vocês acerca disso?
O bom de ser moderador é que eu posso responder por último ou nem responder. Comece, por favor. Quer começar? Pode começar. Pode reformular rapidinho? Só para... A pessoa foi convidada ao ministério. Então, o pastor... Vou usar o Pedro. Conhece o Pedro? Então, o pastor chega no Pedro hoje e diz o seguinte: Pedro, eu quero que você vá cuidar de uma igreja em Farol. Você e a sua casa. O Pedro está trabalhando, o Pedro... por isso que eu disse que é muito particular, porque se o Pedro está orando, pedindo a Deus, tem vocação, tem vontade, mas e se não? E se você não, e de repente você recebe um convite? Há um preço a se pagar por não aceitar esse convite, em dizer esse não, ou não há? É essa a sua pergunta? Dizer não porque ele realmente não quer. Porque é assim, o que eu quis dizer é assim, a pessoa fala um sim porque é mais conveniente, porque eu já vi casos que o obreiro ficou espantado quando ele disse, não quero, não vou, meu casamento não é bom, eu não vou. Porque o que o obreiro esperava? É um chamado para a obra. Ele não vai essa pergunta é muito boa. E tanto que foi não tão verdadeiro que hoje a gente vê os resultados. Se ele tivesse ido, o que estaria acontecendo? Então eu quero dizer assim, ele fala um sim por conveniência ou ele está certo de dizer não? Bom, eu, particularmente, a minha vontade é de reinar com Cristo. É de ter o meu lugar separadinho lá, ter o meu galardão, que é o que hoje, né? Eu almejo assim, eu quero ir para o céu, eu quero a minha salvação e eu quero o meu galardão. Então eu acho que está muito ligado, a gente talvez não queira pensar tanto em galardão, mas eu acho que está muito ligado a isso, porque assim, eu tenho um chamado. Por exemplo, eu vou usar o exemplo do louvor. Eu tenho esse chamado desde criança. Eu escutei N pregadores daqui, dessa igreja, dizerem isso. Chamado por quem? Por Deus. Ah, tá. Isso é um detalhe muito importante. E durante um período da minha vida, para mim isso não fez sentido. Por isso que eu acho que o que você falou, cara, tem um determinado momento. Eu olhava assim e falava, cara, eu no louvor, tipo, falando ali em cima... Porque você é um ministro, você também está pregando ali em cima através do louvor. E isso influencia na vida de muitas pessoas, são almas para Cristo. Entendeu? Então, a própria Bíblia diz, né, que a gente nem imagina o valor de uma alma. Então, influencia muito nisso. Então, quando eu penso em exercer o meu chamado hoje, eu penso assim, cara, eu não posso deixar de exercer esse meu chamado. Porque isso vai impactar na vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Eu imagino vocês como pastores. Eu não vou exercer meu chamado pastoral, eu não vou exercer meu chamado como missionário, como evangelista. Então, eu acredito que influencia muito sim. E eu acho que a gente vai pagar esse preço na glória. Através do meu conhecimento empírico. Muito bem. Eu acredito que existem situações e situações. E pegando um gancho nessa fala, eu acredito que para o momento do chamado ministerial de um obreiro, pegando no sentido de obreiro, a pessoa só vai receber uma confirmação daquilo que ela já é. Então, assim, é impossível você falar isso sem atrelar a uma vida espiritual, a um relacionamento com Deus. Existem pessoas que estão na igreja e servem muito bem na igreja. E às vezes a liderança que está sobre essa pessoa, em algum momento, achou que era. Ou não teve um discernimento para poder fazer uma proposta dessa. Porque eu, particularmente, eu já vivi isso no momento da minha chamada. Eu já havia ouvido Deus falar isso comigo no dia em que eu me converti, que eu iria ser um pastor um dia, mas isso não fazia sentido para mim naquele momento. Naquele momento aquilo não faria sentido. Se um mês depois o pastor chegasse e falasse, olha, aquele dia a gente ouviu a palavra e hoje eu quero mandar você para a obra e tal, eu diria não. Eu iria dizer não. Não faz sentido para mim, eu não estou vivendo aquilo. Eu acredito que o preço vem, e agora é um preço não cobrado pelo ministério, mas um preço cobrado por Deus, e por isso que não tem como desvincular essa relação de Deus, não tem como desvincular isso. Eu acredito que o preço vem quando a pessoa já é.
A pessoa tem a certeza, entendeu? E aí sim, por conveniência ou por não querer abrir mão de outras coisas. Ou por não querer sentir a dor, né? A dor do exatamente. ministério. O ministério é doloroso, irmão. Então assim, eu acredito que o preço possa vir. Nós encontramos na Bíblia inúmeros casos de pessoas que quiseram fugir. Mas já eram. E aí Deus coloca, faz uma chamada e tal, e a pessoa diz não. Tem uma consequência, tem um preço depois. Agora sim, a pessoa não paga preço quando ela não é. Uma pessoa não é. Ela simplesmente não é. Eu tenho certeza que eu não sou, e eu nasci para isso, e eu vou continuar servindo aqui. Vou dar um exemplo para você. O camarada é um ótimo diácono, um excelente diácono. Aí o pastor vai, aí eu vou usar eu como exemplo. Vou pegar o Moisés, meu amigo. Moisés é um ótimo diácono. E aí eu fico olhando para o Moisés e tal, nossa amizade e tal, gosto do Moisés. E o que eu faço? Consagro o Moisés a presbítero. Eu não tenho mais um diácono e o Moisés não é um presbítero. Quantas pessoas estão assim? E aí sim, vem um preço. Por quê? Porque essa pessoa não está exercendo uma função que ela foi chamada para fazer. Então eu percebo que há essas duas possibilidades. Pago o preço? Pago quando eu não sou e aceito. Ele vai sofrer, a família vai sofrer, e a igreja ou o que ele estiver responsável vai sofrer também. Não paga o preço quando a pessoa não é. Muito bom. Charles. Ficou muito bem esclarecida essa ideia. Eu vou dizer algo de experiência própria. Primeiro a gente vê que tem 4 chamadas, né? Chamada para a vida, de milhões e milhões a gente nasceu. Aí vem a chamada salvífica, que é a mais importante, porque se eu não for salvo não tem como exercer ministério. Essa tem que dizer sim. E depois o arrebatamento, que é a última chamada, amém? Mas enfim, fica muito certa essa questão de não ter a chamada. Não é porque eu sou salvo que eu tenho que ter uma chamada. Então, só ponderando aqui o que o pastor falou. Agora, é muito interessante que quem já tem e sabe, não consegue viver sem. Esses dias atrás que a gente precisou ficar com o templo fechado, que não podia ter culto presencial, não via as pessoas, não conseguia visitar as pessoas, porque a igreja cansa, a igreja gera trabalho. Muito a igreja trabalho. Não tem horário. Muito sério, trabalho. Sério? Então tem hora que a gente pensa assim, eu preciso de uma férias, preciso parar. Outro dia eu falava com o pastor isso, né? Já está quase dando um tempo de tirar férias novamente. Já começa a ficar tremendo o olho assim, o braço, o olho começou a tremer, meu o coração amigo. bate em outro lugar do corpo, ou seja, parar. Estresse, é cansaço, enfim. É staff, Só que eu falei isso para minha esposa, falei assim, o que é a gente sem isso aqui? Abrir a porta da casa e não estar na igreja. Então tem muito isso, esse preço de você realmente saber, mas não aceitar. Agora, se não tem que ser dito não. Sim. Jeremias 1. Conclui. Outro dia eu fiz uma reunião, falei com o senhor, né? Quando o senhor convidou para vir. Terça passada, com as lideranças locais, Deus chama ele no ventre e diz, olha, já te consagrei para as nações. Ele vai tentar justificar, mas já tinha uma chamada. Já. Deus não aceitou a justificativa dele, já era. Há um texto que me constrange, e eu concluo esse assunto para a gente ir para a conclusão, que é quando ele bate no peito e diz, eu digo, eu não falarei mais do seu nome, eu não invocarei mais. E aí ele diz, mas existe um fogo que queime meu peito. E aí quando a gente cita esse assunto de dizer um não, isso você que está assistindo, para você que está aqui, dizer um não para um convite para pastorear, dizer um não para uma consagração. Eu conheço inúmeras pessoas que disseram não para a consagração. Eles disseram não é o meu momento, pastor, mas eu agradeço o senhor ter lembrado do meu nome agora. Então, dizer um não, se você realmente não está dentro, não tem confirmação, não é o teu momento, você não está com aquela comunhão, as pessoas estão vendo algo que não é o que é a verdade, esse não é maravilhoso. Você está se poupando, está poupando o ministério, está poupando a igreja, está poupando a sua família. Quantos aqui conhecem famílias destruídas? Porque alguém foi se tornar obreiro antes do tempo. Foi cuidar de uma igreja antes do tempo. E uma família está destruída. Filhos que não entram mais em igrejas. Porque era um não. A resposta na hora era um sim. E aí, eu vou concluir dizendo o que o Anderson disse, que você pode dizer não. Eu acredito piamente, Deus não vai matar você. Agora, uma vez que esse fogo queima no seu peito,
Uma vez que você diz sim, não tem como mais voltar atrás. Uma vez que você coloca a mão no arado, não tem como mais voltar atrás. A minha vida é um testemunho. E alguns anos atrás eu disse a Deus, eu não vou pregar mais. Nós perdemos tudo, nós fomos morar de favor, sobrou para nós um colchão no chão e 500 mil em dívidas, e eu deitado no colchão, gritando, chorando e olhando para o forro, e dizendo, Deus, por que o Senhor tirou tudo que eu tinha? Deus, o Senhor é mau, Deus isso, Deus aquilo, eu não vou. E aí Deus falou comigo, e Deus disse assim, salvo engano Marcos no capítulo 6, Jesus manda os discípulos atravessarem para o outro lado, os discípulos olham para Jesus e dizem, nós não vamos. E a Bíblia dizia, eles se negaram a ir. E Jesus me fez entender que não era a multidão que Jesus tinha mandado ir para o outro lado. Jesus mandou os discípulos. É gente que olhou e falou assim, eu vou te seguir. E onde o Senhor mandar, eu vou. E agora, quando Jesus manda ir para o outro lado e diz que não vai, aí a Bíblia diz, e Jesus os obrigou a ir. E é nesse ponto de obrigou que existe essa cultura no nosso meio de pagar o preço. Que Jesus vai mandar eles ir para um lugar que eles não querem ir. E eu deitado naquele colchão, Jesus falou comigo, olha, você pediu para mim. Faz 8 anos que você ora para mim para pregar para as nações. Faz 8 anos que você diz para mim, Deus, eu não quero fazer mais nada da minha vida, eu só quero pregar. Faz 8 anos que você pede para mim, que quer pregar 30 dias por mês. E agora que eu te dei tudo isso, você vai olhar para mim e vai dizer, não, eu vou te obrigar a ir. E aí o preço vem. E aí o preço vem. E aí o preço vem. Nós perdemos tudo, ficamos endividados, e quando Deus começou a falar em alguma coisa com os meus filhos, eu vou pregar. E vou pregar enquanto eu tiver fôlego de vida, mas sim, uma tristeza me corroía por dentro, que era que eu amava. Quer concluir para a gente encerrar? Quero concluir fazendo menção do texto que está lá em Mateus, no capítulo 5, texto, ora lido também. Foi respondido? Foi respondido? O texto, ora lido, mas eu quero ler na Bíblia a mensagem. Eu gosto dessa tradução. E a partir do verso 33 vai dizer assim, não digam nada que não tenham a intenção de cumprir. Esse conselho está impregnado em nossas tradições. Uau. Vocês só pioram a situação quando jogam aquela conversa piedosa. Vou orar por você, mas nunca oram. Ou Deus abençoe você, mas falam apenas da boca para fora. As palavras não se tornam verdadeiras só porque foram enfeitadas com floreios religiosos. Na verdade, a tentativa de fazê-las soar mais religiosas as tornam menos verdadeiras. Digam apenas sim e não. Quando vocês manipulam as palavras, cometem um grande erro. Uau! Então, nessa terça nós aprendemos que o não tem um grande poder sobre a nossa vida. E o quanto nós precisamos exercitar. Então amanhã, irmão, você já vai fazer um pacto com a verdade aqui, e já vai começar a exercitar o não. No quê? No despertador, irmão. Quando ele tocar 7, você não vai jogar mais 10 minutos, ok? Você já vai dizer o não mais importante, que é o não para quem? Para você mesmo. E quando ele tocar 7, você vai olhar para ele e vai dizer, não, eu vou levantar agora. E você vai ver como o seu dia, o seu posicionamento, você já levanta diferente. Você já levanta assim e fala, não é que eu disse não para esse despertador hoje? Porque senão você joga mais 10, e você joga mais 10. E quem trabalha com pessoas, a minha esposa é terapeuta, todos os obreiros trabalham com pessoas, a gente tem eventos que trabalham com pessoas. São esses pequenos detalhes. É o não para o despertador às 7, que vai para 7h10 e vai para 7h20, que vai fazer com que você... É o simples. No decorrer do dia, não vai conseguir dizer não para coisas grandes. Então, identifique em você quais detalhezinhos que você precisa dizer não. E depois, vou dizer de novo, quem é a pessoa? E eu sei que a primeira é você, a gente não tem mais tempo. Quem é a pessoa que você precisa dizer um não essa semana? Que você vai orar, vai se preparar, e no próximo telefonema, não posso emprestar o cheque. Não posso tirar o dinheiro. E casamentos são destruídos por isso. Porque quantas pessoas que não conseguem dizer não para os outros, e quando a esposa precisa, o filho precisa, isso acaba acabando. Senhores, muito rápido, com 1 minuto no máximo, eu queria ouvir as considerações finais de vocês. Eu somente quero refrisar o que a gente está dizendo aqui.
O não tem um poder muito grande. Só que entenda uma coisa, a partir do momento que você começa a usar esse não, você primeiro precisa entender que a principal pessoa que precisa começar a ouvir é você. Se você começar a aplicar esse não para o seu dia a dia, para o seu despertador, para as pequenas coisas na sua vida, isso vai começar a fazer sentido para você. E quando começa a fazer sentido para você, se torna mais fácil falar para os outros. E aí você vai entender que é bom falar para os outros, porque faz bem para você também. Muito bom. Então entenda isso é simples, é prático e pode ser usado sem moderação. Richarlison, Pedro. É interessante esse não para nós mesmos, com responsabilidade, que ele vai gerar um custo. E essa ideia, a exemplificação do primeiro momento do dia, você gatilho mental, né? Desperta 10, você joga 10, posterga mais 10, posterga mais 10. Desperta às 10? Não, 10 minutos. Aí nossa, meu posterga para 10 minutos depois. Ou seja, acorda parcelado. O dia vai ficar parcelado. Vai ficar parcelado. A mente vai trabalhar com aquela ideia primária, né? Então seria essa a ideia. Muito bem. Eu vou fechar com uma fala que o Romirinho falou ali, né? Sobre o fogo que queima dentro. A Bíblia diz que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Então, se existe um fogo que queima dentro de você, não diga não ao seu chamado. Então, a hashtag é essa. Muito bom, muito bom. De pé, senhoras e senhores, fiquem de pé. Quero agradecer muito. Pedro, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Por nada. Sei que você ficou a semana inteira se preparando e tá nada, irmão. Convidamos ele hoje, muito bom. Richardson, muito obrigado por nos atender aqui, tá bom? Pastor Antes, que é o dirigente e idealizador desse trabalho, e me dá essa oportunidade de sempre estar aqui com vocês na terça. Muito obrigado.